Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento de compartilhamento de conhecimento, experiências e ideias. Sou Érico Anes e hoje estarei falando a respeito de um tema que tem sido meio distorcido, né, pela sociedade, pelas áreas profissionais, às vezes por uma forma muito leviana de se trabalhar, que é a questão do processo de coaching, né, gerou uma banalização, uma vulgarização. Coach, eu sou coach, fulano é coach, enfim, todo mundo é coach e a gente fica naquela de que o que é o coaching realmente. Então eu fiz um artigo na segunda metade de 2019, cujo título era Caçem os coaches, mas não o coaching. E aí eu vou explicar, evidentemente, por que isso, né? O professor Vicente Falcone, no seu livro O Valor dos Recursos Humanos na Era do Conhecimento, publicado em 2014, ele fala que as pessoas atribuem valor tanto aos produtos que satisfaçam a sua necessidade de sobrevivência, quanto ao trabalho que as próprias pessoas, realizam para satisfazer a necessidade de sobrevivência das outras pessoas. Interessante isso, né? Então ele diz que esse trabalho vem agarrado com o que chamamos de habilidade, no qual está configurado com a aplicação de seus conhecimentos para agregar valor às pessoas. A gente pode perceber nesse caso que ele considera valor como um casamento, né? Em relação aos resultados das ações de crescimento e evolução de produtos, ao mesmo tempo criado por trabalho de pessoas para outras pessoas. Ou seja, pessoas crescem, resultados crescem, é um processo cíclico que vai e entra na sociedade, né, sai da sociedade. Então todos nós sabemos que esse valor é algo bastante subjetivo. Eu tenho minha percepção de valor, você tem a sua percepção de valor, né? E aí a gente pode afirmar que valor pode estar relacionado àquilo que nos traga bem-estar. Aí o professor Martin Seligman, no seu livro Florescer, publicado em 2011, ele deixa claro que bem-estar não tem relação direta com a felicidade, mas pode trazê-la, evidentemente, pois se relaciona com a satisfação da vida e os valores pessoais. Ou seja, tudo que a gente traz que nos traga bem-estar, por consequência, a gente pode ser feliz, né? É uma possibilidade. No caso do bem-estar em si, o que o professor Seligman explica ainda é que existem 5 elementos determinantes, né, que podem, de alguma maneira, mostrar que as pessoas estão dando ou percebendo valor a algo, seja um produto, ou seja, ao próprio trabalho em si que ela faz. O primeiro é a emoção positiva, sentir uma vida agradável, você sentir-se saciado na vida que você tem. Né? Engajamento, que é estar comprometido com as tarefas e perceber isso numa memória retrospectiva. Interessante isso, por exemplo, nós fazermos trabalhos durante o dia e à noite, antes de dormir, rememorar o que foi feito, né? E aí, nessa rememoração, saber o que foi positivo, comemorar o que foi positivo, né? A questão das lições aprendidas, o que foi que você aprendeu e o que, evidentemente, você pode estar fazendo para outro dia. Interessante. A questão do sentido, pertencer e servir a algo que se acredita ser maior do que eu, tendo lógica e coerência. Se a gente for verificar a questão do existencialismo, na filosofia do existencialismo, a gente percebe que nós, como seres no mundo, somos maiores do que nós mesmos. Porque nós somos feitos não somente daquilo que é físico, fisiológico, anatômico, biológico. Nós somos feitos de um complexo biopsicossocial e aí isso a gente consegue receber estímulos ao nosso redor, enfim, tudo tem sentido ao nosso redor para a gente, para nos formar como seres que somos hoje. Outro item é o relacionamento positivo, saber que as outras pessoas são o melhor antídoto para momentos ruins da vida e a fórmula mais confiável para os bons momentos. É muito importante falar isso, porque muitas vezes pode acontecer de pessoas que se titulam coach achar que as pessoas têm que ficar felizes o tempo todo.
Então, pessoas são melhores antídotos para momentos ruins da vida e a fórmula mais confiável para os bons momentos. Ou seja, saber que as pessoas sim têm momentos de fraqueza e tem momentos de alegria. Isso é normal, isso é nato do indivíduo. Na verdade, sentir tristeza é também a certeza de que vale a pena se sentir feliz. Então é bom ter esses estados, né? E aí o filme Divertidamente, inclusive, mostra bem isso, para que exatamente haja um equilíbrio no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa mente, enfim. E a questão da realização, obter a conquista buscada pelas pessoas. Então são esses 5 itens que o professor Seligman fala: emoção positiva, engajamento, sentido, relacionamentos positivos e realização. Uma das histórias mais amplamente divulgadas em relação ao coach é retratada pelo professor Roberto Hirsch no livro Recursos Humanos Transformando pela Gestão, né, um livro coordenado pela querida professora Ana Paula Arbache, da Fundação Getúlio Vargas, onde o professor Roberto ele explica que Galway, em 1974, no seu trabalho como professor de tênis, ou seja, coach, percebia que poderia mostrar ao jogador que seu próprio estado de espírito na quadra era o maior influenciador entre a sua mente ter obstáculos ou soluções para alcançar um objetivo, e que a responsabilidade pela mudança de comportamento teria que vir do respectivo jogador. Esse processo é caracterizado pela tríade: o processo de coaching, quem desenvolve, nesse caso, o coach, né? E quem está passando pelo processo, que é o coach. Então, o coach, ele nasce de um processo para que pessoas possam ter a oportunidade de melhorar algum comportamento ou responsabilidade em si, o que não habilita o coach a atuar na área de saúde, medicina, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, biomedicina, entre outras, nutrição, educação física, enfim. É um processo, é uma técnica. E o professor Roberto, inclusive, embasado em outras referências, ele descreve que coaching não é terapia, não é um tratamento de pessoas com sintomas psicológicos. Isso é é um trabalho do psicólogo, psicanalista. Inclusive, se por um acaso você estiver com um coach, você coach, fazendo um processo de coaching com um coach, e você perceber que a pessoa ela está precisando de uma terapia, é prudente que veja, né, perceba para ela, ou, enfim, observar de que forma ela pode perceber que ela precisa de uma terapia, porque não somos nós, como coaches, que devemos resolver algum tipo de trabalho psicoterapêutico com essa pessoa. É realmente competência do psicólogo. E eu, como aluno de psicologia, sei muito bem disso, né? Porque realmente é a psicologia quem trabalha o processo de terapia, certo? Coaching também não é aconselhamento, direcionamento para as pessoas fazerem algo, mesmo que elas não sejam obrigadas a fazer. Coaching não é mentoria, conselho direcionado por alguém mais sênior, para alguém com menos experiência. Não é isso. Coaching não é treinamento, aquisição de conhecimento por meio de estudo, experiência ou ensino. Coaching não é consultoria, não é oferta de conhecimento de uma pessoa para uma organização e não diretamente, enfim, nem para pessoas, né? Não é ensino, não é transmissão de conhecimento entre um professor e um ou mais alunos, não é gerenciamento, não é ação de dizer às pessoas o que elas precisam fazer para atingir resultados para a empresa e não para si nem para outras pessoas. Esse conhecimento, a princípio, nós percebemos para quem estuda realmente a área de coach e que leva o processo de coaching a sério, é de amplo conhecimento, mas alguns ainda tentam não entender ou não se fazer entender do real sentido desse método. A prova é tanta que temos atualmente alguns movimentos no Senado Federal
que tentam criminalizar o mau uso do processo e regulamentar a prática do coach por causa de ações levianas de pessoas que desprezam o valor do método, entendeu? Que pegam em troca de algum conhecimento, alguma divulgação, algum meio de sobrevivência, até por ego mesmo, né, para querer aparecer. Enfim, não vou entrar no mérito disso. Mas a falsa promessa de que as pessoas podem tudo, que o céu é o limite. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Evidentemente, porque a gente não sabe até que ponto, psicologicamente falando, as pessoas estão prontas para saber o que realmente o céu é o limite. Não é verdade? Alguns conselhos, por exemplo, como o Conselho Federal de Psicologia, eles se pronunciaram em março de 2019 relacionado à nota orientativa no processo de coaching. O Conselho Federal de Nutrição também em abril de 2018, o Conselho Regional de Brasília de Nutrição também em junho de 2017, né? E o Conselho Federal de Educação Física também publicou notícias de denúncias, né, relacionadas a falsos profissionais relacionados a coach. Então, assim, a gente tem que ter essa prudência com relação a isso. Há 10 anos, né, eu conheci o coaching por meio de leituras na internet. Aí me interessei em fazer o curso, achei interessante, mas foi em 2016, né, onde eu tive grana para fazer, porque não é um investimento barato, né? Então, pude iniciar meus estudos, conhecer melhor o processo, imergi numa turma de 4 dias, manhã, tarde e noite, né, muito material online, muitos exercícios teóricos e práticos, relatórios. Ou seja, aquilo era um primeiro passo para eu conhecer o processo de coaching, mas ali eu não estava formado coaching, como muitos já saem dizendo preparados para esses que fizeram, fora os que não fizeram e que se intitulam, na verdade, né? O que prejudica bastante uma metodologia utilizada. Eu percebi que depois daquilo seria um passo para que eu pudesse me esforçar mais, estudar mais, praticar mais, porque eu penso que eu particularmente, né, ainda vou fazer 4 anos que fiz o curso e que tenho praticado sempre que possível, né, sem ser sessão de coaching mesmo, com sessão ou sem sessão eu sempre tenho praticado, mas eu ainda me considero em fase de desenvolvimento nessa área, porque realmente é uma área muito extensa, muito ampla, que leva para muitas vertentes. No curso, na imersão, eu pude aprimorar algumas questões técnicas, mas é o experienciar nosso que nos faz realmente ser o profissional que nós somos. Não é somente estudo técnico e certificação. E eu sou uma pessoa que falo muito em relação a isso. Então, assim, no curso de coaching eu aprendi a avaliação do nível de satisfação da vida, a roda da vida, né? Ganhos e perdas, missão e propósito, Dream List, lista de sonhos, especificação de objetivos SMART, né? Roadmap, administração de impacto, identificação de valores, sonhos e crenças, análise SWOT, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, ensaio mental, escala de retorno de valor, entre outras. E esse curso me traz realmente, me soma muito esse conhecimento de algo que é consolidado nos Estados Unidos, na Europa, ou seja, em alguns locais do mundo. E eu, particularmente, como especialista de gestão de projetos e escritório de projetos, eu aplico essa questão de coach no meu dia a dia, sempre que é possível, que as pessoas nem percebem, não é? E assim, isso ajuda, inclusive, a me tornar uma pessoa e um profissional melhor, né? Principalmente na área que eu gosto tanto, que é a parte de gestão de pessoas. A gente vai tentar automatizar muitas partes do nosso trabalho, mas é inevitável, pessoal. A gente vai continuar trabalhando com pessoas, tomada de decisão, espaço de participação, resolução de conflitos, solução de problemas, tudo está relacionado com pessoas e o coach pode ajudar nesse sentido. Agora, isso não é terapia, eu insisto nisso. Inclusive, pode ser nas sessões de coaching em que o coach, a pessoa que está lá, né, passando pelo processo, ela pode perceber que ela precisa iniciar uma terapia, um aconselhamento, uma mentoria, né, para avançar em algum assunto que ela deseje. A pessoa, num processo, identificou que precisa melhorar financeiramente sua vida. Ok. Então, o que ela vai fazer? O que o coach vai fazer? Ele vai
pedir ou vai analisar junto com ela as possibilidades que ela imagina que sejam necessárias para ela. E aí, se for um caso, ela vai pegar, por exemplo, e ter um aconselhamento financeiro. Isso é um conselheiro financeiro, não é um coach. Entendeu? Existe essa diferença que as pessoas precisam entender. O NCB, que é o livro referencial de competências do International Project Management Association, IPMA, ele traz que coach é um processo da área de liderança, em que o líder ele dá aos membros da equipe um processo de coach para aprimoramento, tanto da equipe como da própria liderança, o que propõe sucesso no gerenciamento do projeto, a relação com as partes interessadas melhora, o risco e a organização do projeto também, o trabalho em equipe, comportamento e a motivação, orientação para resultados, negociação, os conflitos e as crises, e o negócio onde o projeto está sendo desenvolvido, ou seja, o coaching pode ajudar todas essas partes do projeto. Na sexta edição do PMBOK, que é a base de conhecimento do PMI, Project Management Institute, que é também um instituto de gerenciamento de projetos, a sua sexta edição em 2017 fala que o coaching é uma técnica para desenvolvimento de equipes, apoio nas habilidades de comunicação e feedback, item fundamental no papel do gerente de projeto. O Guia Ágil do PMI 2017 também fala que líderes servos utilizam o coach com imparcialidade, ajudando pessoas, promovendo um ambiente colaborativo além das necessidades das partes interessadas, removendo impedimentos, aprendendo e compartilhando experiências com coaches externos, apoiando todos os processos de mudança, algo que é muito falado hoje, inclusive a parte de ágil também, que é muito falado e que tem muito forte essa questão do coach para ser provocado. Na verdade, melhorar a comunicação, tornar esse método de coaching um dos benefícios a serem providos pelo escritório de projetos quando estiver trabalhando para os projetos que estão sendo acompanhados pelo escritório de projetos, e aí ver como é que o coaching pode estar contido nesses projetos para ajudar no desenvolvimento das equipes e do próprio gerente de projeto. Está contido nas cerimônias realizadas pelas equipes ágeis e está associado a papéis dentro da organização, Agile Coach, Scrum Master, Flow Master, gerente de projetos. Eu vou citar um exemplo do que ocorreu comigo em relação a essa questão de equipes, de usar coach com equipes e tudo mais. No projeto que eu tenho facilitado nesse momento, surgiu na análise de risco nossa, a possibilidade de fazer um canal de educação à distância exatamente para atender a continuidade do projeto e atender a demanda de nossos usuários, que a gente não pode fazer devido a essa questão do coronavírus, um atendimento presencial. E aí fizemos um canal de educação à distância, e aí no processo skinneriano, o processo de Skinner, do estímulo e resposta, o canal EAD não seria suficiente, a gente optou por fazer um reforço, e o reforço esse foi exatamente levantar com a equipe quais são as possibilidades de reforço desse conhecimento. E aí um levantou, não, a gente pode fazer uma live, o outro disse, não, a gente pode fazer um momento junto com os usuários, numa conferência. Outra pessoa disse, não, a gente pode fazer um questionário. E aí a gente começou, aí eu disse, vamos fazer o seguinte, quais são as possibilidades? E aí cada um foi levantando, a gente foi anotando, fazendo um brainstorm. E aí a possibilidade essa possibilidade são quantos momentos desse, em quanto tempo cada momento seria, quantas pessoas envolvidas, quais áreas poderiam estar sendo envolvidas, quantas pessoas de nossa parte participaria desse processo de reforço com eles. E aí a gente começou a desenhar, depois fazendo a crítica em cada um, que a possibilidade de recurso que a gente tinha, e fechou-se um produto. Ou seja, um produto feito por pessoas que faziam sentido, que para elas percebia valor daquilo que estava fazendo nos seus esforços, como o professor Falcone falou. Ou seja, elas vão sentir valor no esforço que vão fazer para desenvolver um produto, para reforçar o conhecimento para outras pessoas que vão utilizar daquele produto que a gente está construindo, e que aquele produto vai ajudar ela a ajudar outras pessoas. E aí vai rodando essa questão de valor cíclico, valor iterativo, para que a gente consiga perceber o quanto o coaching, nesse sentido, pode ajudar o nosso time a tomar decisões.
Se a gente for descer mais ainda na prática de função do Scrum Master, nessa parte de coaching, o professor Vitor Massari, no livro Agile Scrum Master, no Gerenciamento Avançado de Projetos, publicado em 2016, ele apresenta a importância do coaching no uso de soft skills, habilidades, de formação de equipes. Tendo inteligência cultural, você fornece coach para a equipe vislumbrar soluções mais diretas e objetivamente. Ou seja, você entender como é a equipe e começar a fazer coaching com ela naquele momento. Técnicas de resolução de conflitos, atuar no momento de conciliação, de colaboração, de confronto, e você usar o coach ali para deixar as pessoas bem protagonistas daquele momento para resolver aquele tipo de conflito da melhor forma possível. Liderança situacional, provendo coaching para que as equipes se autogerenciem, como eu comentei no artigo meu anterior, né, tem até um vídeo falando por que centralizar a informação se nós queremos times autogerenciáveis. Então, por que não aplicar coach para a gente permitir com que as pessoas se autogerenciem e consigam prover o melhor que elas têm dentro delas para aquele resultado, ou seja, aquilo que ela perceba valor. Né? Então, não explicar o que deve ser feito e sim orientar, garantir a confidencialidade dos diálogos é muito importante para todo coach. Né? O coach vai falar as coisas e você vai ouvir e você vai ter que guardar para você. Aquilo ali é confidencial. Isso é importantíssimo para os profissionais. Manter sentimento pessoal fora do coaching, a gente não pode ter juízo de valor em momento algum, nem apontar dedo para o coach. Na verdade, a gente tem que estar ali para apoiar e estimular constantemente para que os coaches identifiquem onde estão, para onde querem chegar e quais os passos necessários para isso. Ou seja, sair de um ponto A para um ponto B e todo esse curso a ser feito. Percurso, na verdade, é apenas uma parte de uma base de um conteúdo amplamente divulgada no Brasil e no mundo. Né? E que tem valor. O coach existe valor para a obtenção de resultados. Né? Então, assim, do mesmo momento que a gente percebe jornais no nosso país vulgarizando um processo de conhecimento, virando deboche. Eu sou aluno de faculdade de psicologia e vejo meus colegas por desconhecimento. Ah, é coach, né? Os próprios professores de faculdade. Ah, esse processo de coach, porque não conhece a questão do processo. E é muito importante que saibam, porque assim, às vezes até eles se sentem ameaçados, com razão, porque sempre tem algumas pessoas que desconhecem ou que querem ultrapassar o que um método quer ofertar ao seu cliente. Então, assim, a gente precisa observar esses desvios de pessoas que se autotitulam coach, né? E porque, assim, a gente não pode ver o processo como um problema, e sim como uma solução, né? Então, assim, será que essas pessoas têm competência para vender uma proposta dessa, de que o céu é o limite? Eis a questão. Né? Eu não tenho interesse nenhum em promover escolas de coaching, muito pelo contrário, não tenho vínculo com nenhuma. Certo? Minha ideia é trabalhar coach como profissional no que eu atuo, na gestão de projetos, de equipes, e é isso que eu faço. É a minha visão, é a forma como eu trabalho. Né? Então, assim, eu acredito que o método, dentro de suas fronteiras, ele traz resultado. E a gente, evidentemente, tanto o processo quanto a gente, como coach, tem que se aprimorar muito, estudar sempre. Né? E aí eu trago até uma passagem do professor Carl Jung, né, da psicologia, que ele diz, né, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Se para quem tem conhecimento de coaching, né, e que tem essa questão do feeling, né, do sentimento com relação a isso, tem que ter essa percepção também de que você está tratando uma alma humana do outro lado, o coach. Imagina para quem não tem a competência e acha que tem que fazer a toa que é direita e achar que o céu é o limite. Isso realmente é algo a ser bem observado. Imagina, nesse caso, a gente, né, o quanto os pseudos coaches precisam andar para ter que saber o que de fato é o processo de coach. Amadurecer, entender o real valor,
e quais são as reais necessidades de um ser humano. Então, que caçem, sim, os pseudos coaches, mas não o coach. Eu citei aqui um exemplo, eu poderia citar muitos outros, que o vídeo ia ficar extenso, em relação a essa questão do processo que é tão válido para o nosso dia a dia, não é? E que seja respeitado as pessoas, como eu falei, em relação às suas emoções, suas percepções, porque realmente isso está relacionado à psicologia e não a coaching. Mas sim, as pessoas, quando for fazer o coaching, elas têm que ter o discernimento de saber que ela está fazendo um método, um processo para alcançar resultados. Nunca esquecer disso. E que isso não deve nunca entrar num processo terapêutico, porque não faz sentido. Então, vamos mostrar o valor do produto com o coach, né? Como disse o próprio professor Vicente Falcone, ambos, produto e trabalho, são feitos e usufruídos por pessoas, pessoas que querem bem-estar e que precisam ser bem amparadas pela correta aplicação de um método que propõe apoiar minimamente a montar um caminho para se chegar a um resultado esperado, na vida, na profissão, em qualquer área que ele queira, explorando suas potencialidades. Tudo isso com a devida prudência. A minha mensagem de hoje é essa, que possamos sim usar o processo de coaching para o que for pertinente em nossas vidas e nosso trabalho, mas que sim seja feita da melhor maneira possível, porque podem ter certeza, o coaching ele pode trazer realmente o valor para tudo aquilo que nós possamos fazer na vida. Tudo bem? Então, esta foi mais uma oportunidade de estarmos aqui. Qualquer comentário, comente aí no nosso canal, se inscreva para que a gente possa cada vez mais elaborar conteúdo para você nesse canal. Um grande abraço e até a próxima.